Justitia enim Dei, pois a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E então? O homem vive pela fé e é justificado por ela, e não por aquilo que faz para si mesmo. Seja a adoração de relíquias, o canto nas missas, peregrinações a Roma, a compra do perdão por seus pecados, mas pela fé naquilo que Deus já fez por ele através de seu Filho. Dr. Martin, se você deixar o cristão viver só pela fé, se você acabar com estas boas obras, o que colocará em seu lugar? Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. – 31 de outubro de 1517. Martinho Lutero afixa suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Ele denunciava a deturpação do evangelho, a venda de indulgências, a corrupção da igreja e chamava o cristão ao arrependimento e à fé. A justificação pela fé se tornaria o artigo pelo qual a igreja permaneceria de pé ou cairia. Essas convicções levaram muitos a afirmarem o seu protesto quando desafiados a abandonar a reforma. Graças a Deus, irmãos. A minha esposa estava falando sobre a escola bíblica dominical, né? E esse aqui é o tema que nós estamos discutindo nesse primeiro trimestre, tá? E o tema é bem empolgante, né? Ser igreja. Por quê? Porque, infelizmente, irmãos, muitos de nós não sabem o que é ser igreja. Então, a gente preparou esse material para nós aprendermos, na realidade, o que é ser igreja. E o que nós vamos discutir, irmãos? Descobrindo um novo sentido para ser membro da igreja, o que é ser membro da igreja, ser igreja, a reunião dos santos, ser igreja é estabelecer um ambiente de unidade, ser igreja é pertencer a um grupo especial, ser igreja é repartir, ser igreja é celebrar, ser igreja é entender a grandeza de Deus e confiar totalmente nele. Ser igreja é resgatar a saúde emocional dos membros, unidos para ouvir a voz de Deus, lidando com os falsos crentes, tá? Então, durante esse trimestre, nós vamos estar aprendendo o que é ser igreja, tá? Muitos de nós ainda não estamos usufruindo, né, das bênçãos da igreja, porque nós não sabemos o que é ser igreja. Tem muita gente achando que qualquer porta aberta que tem uma Bíblia e um pastor é uma igreja, e não é. Igreja não é isso que nós vemos por aí fora. É muito mais que isso aí, tá? Então, é o que nós vamos estar discutindo nesse próximo trimestre. Mas, irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 5, por favor. Mateus capítulo 5 é um dos capítulos mais conhecidos do Evangelho de Mateus, né? Nós conhecemos ele como o Evangelho das Bem-aventuranças, né? Então, é Mateus capítulo 5. Mas nós vamos ficar apenas com 2 versículos, 23 e 24. Mateus capítulo 5. Versículo 23 e versículo 24. Todos acharam, irmãos? Então vamos ler. 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Segue teu caminho, primeiro reconcilia-te com teu irmão. Então vem e oferece a tua oferta. Quando nós olhamos para o capítulo 5 do Evangelho de Mateus,
nós vamos ver ali Jesus nos mostrando no capítulo 5 como deve se comportar os filhos do reino de Deus. Nós vamos olhar para o capítulo 5, irmão, nós vamos ver Jesus instruindo como deve ser a vida dos filhos do reino de Deus. Então a gente vai ver, irmãos, no versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito. No versículo 4, os que choram, porque serão consolados. No versículo 5, os mansos, porque herdarão a terra. No versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. No versículo 7, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. No versículo 8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. No versículo 9, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. No versículo 10, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra ti, contra vós por minha causa. E o verso 12, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E aí, irmãos, nós vamos chegar no versículo 23 e no versículo 24. E o que é interessante, irmãos, que quando nós lemos o versículo 23 e o versículo 24, esses dois versículos vão nos levar a uma reflexão muito profunda. E essa reflexão tem que nos levar a uma mudança de vida. E essa mudança vai nos levar a um novo tempo de vida com Deus. Mais uma vez, quando nós lemos o versículo 23 e 24, esse texto nos leva à reflexão que tem que nos levar a uma mudança, e essa mudança vai nos levar a um novo tempo de vida. Eu tenho certeza que nessa noite, se você ouvir e colocar em prática, a sua vida vai mudar. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Pastor, o que você quer falar nessa noite? Nessa noite, irmãos, eu quero falar sobre uma pequena palavra que nós ouvimos muito por aí. É chavão. Eu quero falar sobre perdão. E é chavão, irmãos. Perdão é chavão. Perdão virou uma coisa muito banal, muito ralé, chula. Porque muitas vezes, irmãos, nós falamos de perdão e é algo que nós não conhecemos o que é isso. Nós não conhecemos o poder do perdão. Nós não conhecemos o quanto o perdão pode nos transformar. E nós não sabemos, irmãos, o quanto o perdão é importante para os relacionamentos. E é sobre essa palavra que eu quero falar com você nessa noite. E eu vou encontrar perdão no versículo 23 e no versículo 24. Por quê? Porque Jesus está ensinando no capítulo 5 como deve ser a vida do cidadão do céu. Lembra? Vem toda uma lista de bem-aventuranças. No versículo 23 e 24, Jesus não poderia esquecer. O bom cidadão do céu tem que colocar a palavra perdão em prática de verdade. Não banal como a gente vê por aí. Meus irmãos, vocês já se perguntaram por que muitas vezes nós passamos tantas dificuldades? Parece que nada dá certo na nossa vida. Parece que as coisas não andam, não prosseguem na nossa vida. E deixa eu falar para você uma coisa nessa noite, irmãos. O problema pode ser a falta de perdão. O problema pode ser perdão não liberado. E a sua vida está travancada, ela não avança.
Você ora, você jejua, você lê a Bíblia, frequenta os cultos, você clama, você chora e parece que Deus está calado para você. Mudo, longe. Você não vê nenhum vestígio da graça de Deus sobre você. E às vezes, irmãos, pode estar passando na nossa cabeça: por que Deus não me responde? Por que as coisas não andam? Por que não tenho prazer na oração? Por que Deus não responde às minhas súplicas? E talvez a resposta, irmãos, esteja no sermão dessa noite. Talvez nós ainda não tenhamos levado a sério o que significa verdadeiramente perdão. Mágoa, rancor, ressentimento, feridas, traumas que não foram resolvidos, curados mediante o perdão. O que tem de crente, irmãos, nas igrejas, cantando, louvando, levantando as mãos, pregando, orando, que nunca liberaram perdão na sua vida. Coisas de 20, 30, 40, coisas que o seu pai fez lá na infância. Nós temos alimentado isso na nossa vida. Mas nós estamos na igreja, nós estamos cantando, levantamos as nossas mãos para o Senhor, oramos, nós subimos aqui para pregar. Mas a pergunta, irmãos, será que isso tem efeito de verdade? Irmãos, eu quero trazer uma má notícia para você nessa noite. Se você ainda não sabe, eu vou te dizer. E se você já sabe, eu vou somente te lembrar. A falta de perdão, irmãos, nos faz um mal ao outro. A falta de perdão só faz mal para nós mesmos. Não ache que a falta de perdão faz mal a outra pessoa. A falta de perdão só faz mal a nós mesmos. Pessoas que não perdoam, ela tem uma série de áreas comprometidas na sua vida. A falta de perdão adoece, deixa a alma doente, deixa as emoções doentes, deixa o corpo doente, adoece o coração. Vocês sabiam disso, irmãos? Compromete, irmãos, todas as áreas da nossa vida. A falta de perdão faz a pessoa secar, esvaziar, minguar, não tem forças, fica fraca espiritualmente e fica fraco fisicamente também. Talvez até hoje você não tenha entendido o que significa de verdade e experimentado de verdade o que é perdoar ou ser perdoado. Quem não perdoa não avança na vida, deixa a pessoa emperrada, acorrentada, amarrada, travada, não se alegra, é depressiva, triste, pessimista e rancorosa. A falta de perdão interrompe a sua comunhão com Deus. Quem não perdoa, o Espírito Santo não visita. Você pode orar o quanto quiser, clamar o quanto quiser, mas Ele não vai te ouvir. Falta de perdão bloqueia a ação de Deus e impede o perdão de Deus para as nossas vidas. A falta de perdão, irmãos, é tão grave que pode levar uma pessoa à morte. A alma fica tão doente que o corpo vai refletir essas doenças: gastrites, úlceras, tumores, cânceres e até a morte. Não sou eu que estou dizendo, a ciência diz isso. Uma grande gama de pessoas que estão com essas doenças, irmãos, não é física, é porque ela está adoecida na alma. E vai chegar um momento que a alma vai expor isso para o corpo. Qualquer pessoa
vai lá no Google e pesquisa doenças psicossomáticas. Não é uma invenção do pastor para colocar terror no coração de vocês. Não. Isso é o que a ciência diz. O que eu vou pregar nessa noite, irmãos, é para você colocar em prática imediatamente, se você quiser ter a sua vida transformada. Então vamos ao texto. Versículo 23 e versículo 24. Primeira coisa que nós vamos ver, irmãos, ele vai dizer assim, olha: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar. Primeira parte do versículo 23. Não é isso que está escrito aí? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar. Qual é o contexto, qual é o pano de fundo que Jesus está usando aqui? Todos nós sabemos, irmãos, que os judeus, naquele tempo, eles levavam as suas ofertas, os seus animais, seus bezerros, seus novilhos, seus cordeiros, para serem sacrificados. Todos nós sabemos disso. O Almir pegava lá a novilha dele, a melhor que ele tinha, passava uma corda no pescoço e ele levava para onde? Para o templo. Ele entregava essa novilha na mão do sumo sacerdote. O sumo sacerdote matava a novilha, sacrificava a novilha. E qual era a intenção do sacrifício, irmãos? Era que o Almir, ao entregar a sua novilha, sendo sacrificada pelo sumo sacerdote, o perdão dos seus pecados eram eliminados naquele momento. Quando o novilho morria, Deus perdoava os pecados do presbítero Almir. Esse era o pano de fundo que Jesus estava usando. Quando ele diz assim, olha, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar. Ele está dizendo assim, olha, quando você vier com o seu animal para ser sacrificado, então o pano de fundo era isso. Os judeus levavam seus sacrifícios, ofertas ao templo, para oferecerem ao Senhor. E o interessante, quando o Almir chegava com o seu novilho para ser sacrificado, o que estava acontecendo no templo era um culto. Quando ele levava o animal a ser sacrificado, o Almir estava cultuando a Deus. A atmosfera era de culto. E aí, quando nós vamos olhar para o texto e trazer o texto para os nossos dias, o que Jesus está dizendo? Quando vocês saírem da casa de vocês e trouxerem a sua oferta de sacrifício ao culto, quando você for trazer uma oferta para participar do culto, Jesus está ensinando sobre o culto quando você vier à igreja cultuar ao Senhor. Então vamos pegar o texto e entender, portanto, se trouxeres a tua oferta ao culto. O que vocês estão fazendo nessa noite aqui? Vocês teriam 1001 motivos de estar em qualquer lugar, mas vocês saíram da casa de vocês nesse domingo para cultuar a Deus. Mas a pergunta que nós fazemos, irmãos, pastor, mas o que é culto? Porque nós achamos, irmãos, que culto são luzes piscando, aquele grande espetáculo, aquele grande show, aquela grande banda cantando afinada, os irmãos, todo mundo botando a cadeira na cabeça. Não, culto não é isso. Pastor, então, se culto não é isso, o que é culto? Culto é o ajuntamento de pessoas para adorar e servir ao Senhor.
Culto é um ajuntamento de pessoas para adorar e servir ao Senhor. Culto é não venham receber, vocês não vêm receber no domingo à noite. Culto, eu venho dar, eu venho servir. Sabe por quê, irmãos? Foi impregnado em nossa mente que culto é lugar de sermos abençoados. Nunca foi. Culto é lugar de serviço. Culto é lugar de eu levar sacrifício. O culto não é para receber bênção, e sim para entregar a sua vida para o Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, irmãos. Romanos capítulo 12, verso 1. E vocês vão poder entender do que Jesus está falando aqui. Romanos capítulo 12, verso 1. Vocês acharam, irmãos? Vamos ler. Paulo está escrevendo na igreja de Roma e Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, vocês lembram que o presbítero Omir, quando ia ao templo, ele ia puxando a novilha, entregava ao sumo sacerdote para ser sacrificado e ter o perdão dos seus pecados. Agora, não precisamos mais levar um novilho, porque o sacrifício sou eu, o sacrifício são vocês. Porque olha o que Paulo dizendo, irmãos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí, o nosso culto é racional, inteligente. Então coloque na sua cabeça: quem é o sacrifício agora? O sacrifício sou eu. É o meu corpo. Você é o culto, seu corpo, sua vida é o sacrifício vivo. Mas vai surgir uma segunda pergunta. Pastor, eu entendi o que é culto. Culto é um ajuntamento de pessoas para adorar e servir ao Senhor. O sacrifício é o meu corpo. Mas, pastor, quais são os elementos do culto? O que pode ter no culto? Isso é importante. E quando a gente vai olhar para a Bíblia, irmãos, a Bíblia nos diz o que pode ter no culto. E aí, o que pode ter no culto? Pedido de perdão. Nós não fazemos isso aqui? Antes de começar o culto, falou: Senhor, nos perdoe. Né? Nós vacilamos, pisamos na bola essa semana, entristecemos o seu coração, entristecemos o coração do nosso irmão, do nosso amigo, do nosso familiar. Por favor, nos perdoe. O que tem que ter no culto, irmãos? Orações e súplicas. Nós não oramos aqui na nossa igreja e não suplicamos aqui na nossa igreja? O que tem que ter no culto, irmãos? Hinos, salmos e cânticos espirituais. O que tem que ter na igreja, pastor? Contribuição. Vocês não saem do momento de vocês e vêm ofertar? Contribuir. O que tem que ter na igreja, irmãos? A pregação pura e verdadeira da palavra de Deus. Isso forma os elementos do culto. Tudo que eu colocar aqui, além disso, não é bíblico. E já não é mais culto. Como a igreja faz isso, quem vem primeiro, quem vem depois, isso não tem problema. Mas os elementos são esses. Agora, entenda o que Jesus está tentando dizer no versículo 23 e 24. Jesus está tentando dizer o seguinte: quando você vier diante do culto, diante de mim,
Ele está dizendo que no momento que você entrar naquela porta, preste muita atenção. Porque ele vai dizer o seguinte: quando vocês saírem para levar a sua oferta, lembra? Início do verso 23. E aí ele vai nos mostrar o que é culto, quais são os elementos de culto. E agora Jesus ele vai nos advertir. Aí, quando você entrou nesse lugar, seu coração entrou disposto a adorar ao Senhor nessa noite. Aí ele vai dizer assim, olha, aí te lembrares de que alguém tem alguma coisa contra você. Nesse momento de culto, quando você estiver prestes a entregar a sua oferta, então em seu coração, você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, ou você contra alguém, uma barreira, uma mágoa, um impedimento. Se você magoou alguém, ou feriu alguém, olha o verso 24. Você entrou no culto. Você trouxe a tua oferta. Mas quando você chegou aqui, você lembrou que alguém tem alguma coisa contra você. Às vezes, irmãos, não foi você que fez alguma coisa, mas alguém está magoado com você. Olha o que Jesus diz. Deixa ali diante do altar a tua oferta. Não prossiga com o culto. Não avance. E a pergunta que nós fazemos, por que ele diz deixa? Por que ele diz deixa? Não avance no culto. Ele está dizendo, irmãos, isso aqui, olha. Quando você estiver no culto e você lembrar que tem barreiras com alguém, Jesus está dizendo no verso 24, não ore, não suplique, não peça perdão, não cante, não levante a sua mão, não contribua, não pregue. E se você ouvir a pregação, não vai surtir efeito na sua vida. Deixe, pare tudo. Não prossiga com o seu culto. Pare o que você estiver fazendo. Jesus está dizendo assim, não receberei nada que vem de você. Nada que você me oferecer, eu vou receber. Porque tem barreiras, tem mágoa, tem coisas mal resolvidas na nossa vida. E não sou eu que estou dizendo, irmãos. O texto está dizendo. E quem está dizendo nesse texto não é João, não é Mateus, não é Lucas. Quem está dizendo é o próprio Jesus. Deixe. Não prossiga. Não ore. Não cante. Não levante as suas mãos. Não suplique. Você já imaginou, irmãos, que terrível, que tenebroso ouvir isso? Pare. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus está dizendo, se você prosseguir com o seu culto, ele não vai ter valor nenhum para mim. Sabe por quê? Porque você está em desarmonia com o seu próximo. Irmãos, isso é terrível. Isso é tenebroso a gente ouvir isso. Deus não aceita o teu culto. Deus não aceita o meu culto. Deus não aceita o nosso culto. Você já imaginou?
presbítero Omid, todo animado com a sua novilha. Opa, vou levar para o templo agora, vou sacrificar ao Senhor, vou entregar na mão do sumo sacerdote. E ele diz assim, pode parar. Pode parar. Não prossiga trazendo o seu sacrifício, porque você está em desarmonia com seu irmão. Tem contenda, tem barreiras, tem limitações. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, igreja não é isso que a gente vê aí fora. Igreja é algo muito sério. Chamados para o reino de Deus é algo muito sério. Por isso que Jesus diz assim, olha, renuncie a você mesmo, renuncie às suas vontades, renuncie aos seus desejos, tome a sua cruz e me siga. Vocês prestaram atenção, irmãos, que o evangelho hoje é mamão com açúcar? Tudo é uma grande bagunça. E aí, irmãos, Deus vai dizer, o culto que eu quero não é o externo. Lembra dos fariseus? Os fariseus, irmãos, quando fazia jejum, ele fazia questão de deixar as remelas nos olhos, porque nem lavava o rosto. Para todo mundo ver, nossa, aqui, o Vitor, que homem de Deus, olha só a cara de abatido que ele está. Você deve ter jejuado aí uns 4 dias, os olhos cheios de remela, não lavava o rosto, não penteava o cabelo. Para quê? O texto diz que era para as pessoas olharem para ele e dizer assim, ó, que grande homem de Deus. E aí Deus vai dizer assim, o culto que eu quero não é o externo. O culto que eu quero não é o que está de fora. Eu não estou interessado na afinação da sua voz. Eu não estou interessado em as suas mãos levantadas. Eu não estou interessado na sua oferta gorda que você pode trazer aqui. Eu não estou interessado em você ficar sem comer para dizer que está fazendo um jejum. Não. O culto que Deus quer de nós, irmãos, é um coração quebrantado. Um coração contrito, uma consciência e um coração limpo, coração reto, que não tem bloqueios com ninguém. O culto que Deus quer, irmãos, é de uma vida de santidade. Isso é o culto que Deus quer. Se você prosseguir com o culto, Deus está dizendo assim, o culto vai ser vão, vazio. Quando você não perdoa ou guarda mágoas e rancor de alguém, não adianta vir diante de mim achando que do seu jeito vai dar certo, porque não vai. E muitas vezes, irmãos, chegamos perto de Deus com mágoas, chateados, com rancores, com barreiras. E às vezes nós tentamos disfarçar diante do Senhor. Mas não adianta. Porque por mais que eu e você mostre o que está de fora, o Senhor vai olhar o que está lá dentro de você. Por que Ele manda deixar ali diante do altar? Porque se você continuar, vai ser um culto vazio. Deus não vai aceitá-lo. Deus está dizendo, você fazendo culto, mas está nutrindo ódio, rancor, ressentimentos, mágoas, bloqueios, barreiras. A tua oração é vã. Seu choro e as suas súplicas vão ser vãs. Lembra quando eu disse lá no início, irmãos, para vocês, que quando a gente não perdoa, traz grandes bloqueios em todas as áreas da nossa vida? Vocês lembram disso quando eu falei lá no início? Sabe por quê, irmãos? Porque quando o judeu ia ao templo para levar a sua oferta, o seu sacrifício, o grande interesse dele era ser perdoado pelo Senhor. E quando nós adentramos essa porta para aqui e começamos a adorar ao Senhor, o grande motivo é, Senhor, perdoe os nossos pecados.
Mas quando nós não perdoamos as pessoas, irmãos, como Deus vai nos perdoar? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, irmãos. Mateus capítulo 6. Verso 14 e verso 15. Isso é sério demais, irmãos, para a nossa vida. Por isso que eu falei, você hoje tem a oportunidade, nós hoje temos a oportunidade de sairmos daqui com a nossa vida transformada. Mateus capítulo 6, verso 14 e 15. Olha o que diz Jesus. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Não adianta vir no culto. Não adianta chorar. Não adianta orar, suplicar, levantar as mãos. Se nós não perdoamos as pessoas que estão perto de nós. Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é o próprio Jesus. Ele diz assim, olha, se você não perdoar a ofensa das pessoas que estão perto de você, o meu Pai não vai liberar perdão para você. Ponto final. Quando Jesus está explicando o verso 23 e o verso 24, a ideia é o seguinte. Quanta ousadia às vezes nossa, irmãos. Quanta falta de temor nossa de adentrarmos a um culto e não entendermos o que é isso. Às vezes, irmãos, nós achamos que isso aqui é um mero ajuntamento de pessoas. E não é. Porque Hebreus diz que o Senhor está no nosso meio como fogo consumidor. Por não entendermos o que é culto, Paulo diz, há muitos que estão morrendo dentro da igreja. E alguns, para amenizar a coisa, diz, não, a morte é espiritual. Não, o texto aqui não é morte espiritual. É morte física. Tem gente morrendo fisicamente na igreja, irmãos. Pum, amanheceu morto. Sabe por quê? Porque não entendeu o que é culto. Ele não entendeu que quando eu entro neste lugar, o Senhor está como fogo consumidor no nosso meio. E é isso que Jesus está dizendo. Vocês não sabem o perigo que é adentrar a um culto com pendências com pessoas. Irmãos, nós estamos numa geração cheia de rancor, carregada de ressentimento. E o sermão dessa noite, ele é urgente. É nessa noite. Não é amanhã, é nessa noite que precisamos tomar decisões na nossa vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, irmãos. Em 1 de João 4:20. E eu sempre digo para vocês, irmãos, todas as vezes que eu subo aqui em cima para pregar, o primeiro sermão é para mim. Não é para vocês, é para mim. O primeiro a levar a lapada sou eu, que estou esboçando o sermão, que estou preparando o sermão. Deus está falando comigo nessa noite. Porque dá a impressão que o pastor está descendo o pau na igreja. Não, a igreja somos nós e eu estou no meio dela. Eu não tenho isenção nenhuma. O bom pregador, o sermão serve para ele primeiro. Quem saboreia é ele. Quem se alegra é ele. 1 de João capítulo 4, verso 20. Olha o que a Bíblia nos diz, irmãos.
1 de João 4:20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, em outros textos aborrece, ele é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem nunca viu? E o que eu aprendo com esse texto de João 4:20? A prova que nós amamos Deus é porque amamos pessoas. Não adianta, irmãos, abrirmos a nossa garganta aqui nessa noite e dizer assim, Senhor, nós te amamos, Senhor. E se você tem um problema com o irmão, você tem um problema com a sua mãe, você tem um problema com o teu primo, você tem um problema com o funcionário da tua empresa, Deus está dizendo para nós, mentiroso. Pastor, você é mentiroso. Porque você fica dizendo que ama a Deus, mas lá no seu trabalho tem um funcionário que você não suporta. João está dizendo assim, a única forma de amarmos a Deus é amar pessoas. Não tem, irmãos. Quem é que já tomou um cafezinho com Deus aqui algum dia? Um chá? Alguém já viu Deus aqui? Mas o teu irmão, nós vemos toda semana, todo dia, é o seu trabalho, é a sua família. Para amar a Deus, precisamos amar pessoas. Sabe por quê, irmãos? Deus sempre se manifesta em pessoas. Toda a história da Bíblia, Deus sempre se manifestou em pessoas. Primeira de João, capítulo 3, verso 15, meus amados. É só puxar a página para trás. Acharam? Qualquer que... Aliás, 1 João 3,15. É isso mesmo? Qualquer que odeie o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanecendo nele. E deixa eu dizer um negócio para você, meu irmão. E aqui, não é alguém chegar e dar um tiro na cabeça do Genilson. A palavra ódio aqui no original grego é o inverso do perdão. Quando você não perdoa, você odeia, não tem outra opção. A falta de perdão gera em nós, irmãos, ódio, rancor. Então o texto está dizendo assim, olha, se você tiver alguma barreira com o seu irmão, você está o matando. Se você tiver barreira, você está matando o teu irmão. E é homicida. E o homicida não tem vida eterna permanecendo nele. Irmãos, sabe por que a gente quer amar a Deus e não quer amar o nosso irmão? Porque, irmãos, 99% das pessoas dizem amar a Deus. E às vezes 90% dessas pessoas têm sempre um problema de barreira com alguém. Ou é da família, ou é no trabalho, ou é no colégio, ou é na faculdade. Sempre tem uma barreira. Sabe por que é tão bom amar a Deus, irmãos? Porque Deus nós nunca vimos. Mas, irmãos, amar pessoas,
dá trabalho. Amar pessoas, Dione, dá trabalho amar pessoas. Amar pessoas exige de nós. E é por isso que Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Abra comigo, verso 4 ao 7. Esse texto não é para casamento não, tá, irmão? A gente usa muito ele em casamento, né? Que coisa boa. 1 Coríntios capítulo 13, do 4 ao 7. Ei, barulho de Bíblia é bom. Todos acharam, irmãos? Vamos ler. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses. O amor não se irrita, não suspeita mal. Sabe, aquele negócio que a pessoa aparece na igreja e alguém diz assim, não sei, viu, mas eu não fui com a cara dessa pessoa. Você está suspeitando mal, irmãos. Isso aqui não é amor. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Olha o que o amor faz. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E o amor tudo suporta. Esse amor não é amar a Deus. Esse amor é amar pessoas. Amar a Deus é muito fácil. Amar pessoas é dificílimo. Porque amar pessoas, irmãos, traz sofrimento. Amar pessoas é complicado. Perdoar é muito complicado. Por isso que o texto diz, você que diz amar a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso, porque você nunca me viu. O teu irmão, a tua mãe, o teu pai, o teu primo está todo dia com você. Abra comigo, irmãos, Romanos capítulo 12, verso 18. Eu já estarei terminando. Romanos 12, 18. Olha o que diz Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Então o que Paulo está tentando nos mostrar? Quando a paz estiver na sua mão, quando a paz estiver na sua batuta, quando você puder manipular a paz, tenha paz com todos. Ah, pastor, o meu irmão ali ficou muito chateado comigo. Eu tenho a paz. Eu vou resolver o problema. Você sabe, irmãos, porque às vezes a nossa vida é atribulada. O atribulado é aquele que não tem paz com Deus. Mas por que ele não tem paz com Deus? Porque não tem paz com os irmãos. Só por isso. Então, irmãos, se você está na tua casa, na tua família, e se tiver na tua mão a possibilidade de paz, use a paz, faça a paz acontecer. Se houve uma intriga com o funcionário da tua empresa, você tenha paz, resolva. Entre em paz com essa pessoa. Porque, irmãos, façam todo o possível para viver em paz com todos.
É claro, irmãos, que você vai ter algumas poucas exceções. Às vezes você vai chegar e falar assim: ó, Vitor, eu sei que eu errei com você, cara, entendeu? Mas, por favor, me perdoe. O Vitor vai dizer assim: ó, não quero conversar com você mais não, hein? Acabou. Já era a nossa amizade. Ok. Você está livre. A carga agora está sobre ele. Mas a sua parte, você tem paz. Você foi lá tentar resolver. Se o outro lado não quer, a parte da sua carga você entrega para ele. Não é mais contigo. Mas quando tiver no seu poder ter paz com todos, tenha, meus irmãos. Resolva. Lá no início, o texto vai dizer que bem-aventurados pacificadores. Lembra que nós lemos? Quem são os pacificadores? São todos aqueles que promovem paz. Eu cheguei na casa da minha sogra, o pau está comendo. Quando eu cheguei, tem que ter paz. Eu não posso chegar e fomentar mais, não, irmão. Quando eu chego na igreja, na empresa, o pau está quebrando entre os funcionários. Eu tenho que chegar, irmãos, isso é paz. Espera aí, irmão, vamos acabar com isso. Todo mundo trabalha junto aqui o dia inteiro. Por que está acontecendo isso? Nós precisamos ser detentores da paz. Aonde tem contenda, irmãos, nós precisamos chegar com a paz, mas não é assim que acontece. O pau está comendo, irmãos, e a gente chega e fala assim: é isso mesmo, eu vi, foi isso mesmo que aconteceu. Aí, filho, foi mais lenha na fogueira. Irmãos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Isso é evangelho. Isso é para quem quer viver no reino de Deus. E na família, pastor? 1 Pedro 3,7, abra comigo aí. Relacionamento marido e mulher. Primeiro Pedro 3,7. Acharam? Vamos ler? Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com a sua mulher. Tratem-nas com honra, como parte mais frágil e corredeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Vocês sabiam, irmãos? Treta dentro de casa entre marido e mulher. As orações são interrompidas, sim. Não adianta, irmãos, quebrar o pau com a mulher e a mulher ir lá para o quarto depois e falar: oh Deus, entendeu? Faça com que esse marido reconheça que ele errou. E Deus diz assim: não estou nem ouvindo a tua oração. Aí o marido vai para o outro lado e fala assim: ah, Senhor, essa mulher é terrível, pensa numa mulher difícil, converte o coração dessa mulher. Deus está dizendo assim: bobagem, não estou ouvindo as suas orações. Irmãos, isso é sério. Isso é muito sério para a nossa vida. Porque a gente acha, irmãos, que o evangelho é só a igreja. Não, o evangelho é todas as áreas da nossa vida. Então nós temos que tomar cuidado nos nossos relacionamentos. Porque às vezes as coisas não estão funcionando porque o relacionamento não está bem. Mas não é só entre maridos e mulheres, irmãos. Colossenses 3:21, dá uma olhadinha aí.
Colossenses 3, 21. Pais, não irrite os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Irmãos, às vezes, nós que somos pais, nós achamos que nós sempre estamos certos. Nós sempre vamos saber o melhor para os nossos filhos. E aí nós falamos e fazemos coisas, irmãos, que irritam o coração dos nossos filhos. E por eu entender que eu sou pai, eu jamais vou pedir perdão. Eu sou pai. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Essa atitude de acharmos que, por nós sermos pais, e pedir perdão para o filho, pode ser uma forma de subjugar, de me humilhar, pode trazer danos irreversíveis ao coração dos nossos filhos. Ele vai crescer desanimado, apático. Então, no relacionamento, irmãos, precisa haver uma palavra chamada perdão. Não é humilhante um pai chegar para um filho e falar: filho, me perdoe, eu errei com você, papai errou com o que você com o que fez. Porque senão, irmãos, não adianta virmos para o culto, porque Deus não vai aceitar. Vamos para o versículo 24 de Mateus. Ele vai dizer: se você for levar a sua oferta e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixe, volte, vai se reconciliar primeiro com o teu irmão. O que Jesus está nos ensinando nessa parte do texto, irmãos? Perdoar, reconciliar com seu irmão é mais importante que o culto. Nós estamos achando que o culto é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. Não, ele não é importante quando nós temos barreira com os irmãos. Jesus está dizendo assim: cultuar, não me cultue. Volte, se reconcilie, porque perdoar, se reconciliar é mais importante para mim que o culto que você pode me oferecer. Volte, vá se reconciliar. E o interessante, irmãos, é que Jesus diz: vá. Não é amanhã, é agora. Não é daqui a pouco, é agora. Deixe a sua oferta e agora, nesse momento, volte. Isso é urgente. Se reconcilie. Conserte isso. Tire esses bloqueios, essas barreiras. Cure logo essas feridas que estão em você. Capítulo 5, verso 25. Se você está aí no capítulo 5, nós lemos o 24. Olha o 25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encarcere na prisão. E a pergunta que você vai fazer para mim é o seguinte: pastor, por que o texto diz que nós temos que nos conciliar enquanto estamos no caminho? O caminho aqui, irmãos, é enquanto nós estamos vivos. Enquanto estamos vivos, se reconcilie com essa pessoa. Porque senão, irmãos, nós podemos correr um grande risco de, no grande dia, alguém se levantar diante do tribunal de Deus e dizer assim: olha, essa mulher, está vendo essa mulher que está diante do Senhor? Eu morri e ela não me perdoou.
É isso que o texto está dizendo. Então se reconcilie quando? Agora, enquanto está vivo. Não deixe para depois. O caminho é em vida. Efésios 4, 26. E nós vamos encerrar. Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso é muito sério, irmãos. Não deixe para se reconciliar amanhã. Não deixe. Porque amanhã pode ser tarde. Você vai visitar velórios, irmãos, de pessoas. E você olha o desespero dos filhos nos caixões. Me leva também, eu quero ir com a senhora. A senhora era muito importante para a minha vida. Mas você nunca disse isso quando ela estava viva. Foi uma vida inteira guardando a amargura do pai e da mãe. Quando a mãe está no caixão, irmãos, isso não é arrependimento. Isso é remorso. É tarde. Não dá mais para pedir perdão. Não dá para mais dizer assim, eu te amo. Não dá para dizer, olha, você é importante para a minha vida. Por isso que o texto diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não durma para o outro dia tentar resolver, porque pode ser tarde demais. Hoje é noite de perdão, é hoje. Não é amanhã. Se você precisa ligar para alguém, ligue hoje. Quando você chegar em casa, pega o telefone e ligue. Se você precisa abraçar alguém, abrace hoje. Perdoe hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais para as nossas vidas.